Quem lembra desse outro acontecido que abalou o mundo todo? Hein? Isaías, que é menino letrado, está em faculdade, né? Quem não lembra desse grande episódio aqui, que foi em 2006, a publicação de uma charge do profeta Maomé, que foi na imprensa, foi imprimido na imprensa europeia, que provocou onda de protestos violentos contra os ocidentes do mundo islâmico. Quem não lembra disso, aquela charge, né? Tu não lembra não, meu filho? Meu Deus do céu, esses meninos nasceram ontem, em 2006 já não tinham nascido, mas os irmãos aqui lembram desse episódio que aconteceu. Um cartunista fez uma charge de Maomé, tá certo? E nessa charge eles acharam ofensiva a pessoa de Maomé, o seu profeta, e promoveram ataque em todo o ocidente. Pessoas inocentes, irmã Jair, morreram sem nada a ver com a história. Tá certo? Então eles são os violentos. Aí vou mostrar aqui para vocês a charge que o cara fez do Maomé. Olha aí. A charge foi essa. Que houve muito sangue derramado de pessoas inocentes. Então eles são assim, violentos. E porque, como eu disse, eles querem implantar um califado. Querem obrigar a todos se converterem ao islamismo. Então essa foi uma das charges que foi publicada na Europa, na imprensa europeia, e causou uma repercussão em todo o Ocidente. Porque é assim, irmãos, eles organizam ataque, isso aí já viu, filme de terrorismo, né? Eles organizam ataque no mundo inteiro, são organizados, que vem aí a questão dos homens bomba, das mulheres bombas, que vamos chegar mais na frente e falar sobre isso. Deixa eu correr com o tempo, que o tempo é meu inimigo aqui. Relação com as outras religiões. Como o islamismo trata as outras religiões. Para a maioria dos seguidores do islamismo, a religião muçulmana é de paz e tolerância. Aí é que eu digo aqui, se são de paz e tolerância, por que eles não se levantam no mundo inteiro condenando as ações terroristas que são organizadas e praticadas? Se alguém aqui no Maranhão fizer alguma coisa, alguma charge de ofensa a Maomé, pode ter certeza que o Brasil inteiro vai sofrer ataque. Outro dia, a Polícia Federal descobriu, parece que em Recife, me parece que foi, em Recife, grupo terrorista infiltrado no Brasil, preparado já para organizar ataques terroristas no Brasil. Isso me parece que é no governo Dilma ou foi no governo Lula. Né, os jovens terroristas já se organizando aqui no Brasil para promover ataque. A Polícia Federal descobriu essa rede, para você ver. E aqui no Brasil, é interessante, irmão, que eles têm conseguido alistar muitos jovens brasileiros, têm saído do Brasil para irem para países árabes para lutar pela causa islâmica. Não é isso, irmã Jair? A irmã Raimundinha está me lembrando aqui de um fato, de irmã Viridiane, de uma moça que nasceu no Evangelho, saiu daqui já moça, já adolescente, já bem grandinha, e as últimas informações que tivemos dela é que ela se converteu ao islamismo. Conheceu alguém, um rapaz praticante da religião islâmica, e aí se converteu, porque neles é interessante. Olha que coisa. Não sei como é que as mulheres se convertem ao islamismo. Não dá para entender. Porque lá no islamismo é permitido a união desigual. Só o homem pode casar com uma pessoa não islâmica, não muçulmana. O homem pode. Agora a mulher não. A mulher não pode casar com um homem que não seja muçulmana, a não ser que a mulher se converta ao islamismo, se não se converter, não pode, né? Não pode casar. Que agora, por último, estava vendo uma reportagem de uma brasileira professora que se converteu ao islamismo para casar com um muçulmano, né? Mas o homem pode, agora a mulher não. Vamos lá. Uma minoria é adepta de interpretações radicais, que esses muçulmanos radicais são os xiitas e me parece que os sunitas, que são essa ala radical, né? Eles interpretam uma minoria é adepta da interpretação radicais dos ensinamentos de Maomé. Entre eles, a violência contra outros povos e religiões é considerada
uma forma de garantir a sobrevivência do Islã em seu estado puro, né? Por isso que eles promovem a guerra, promove constantemente aí ataques no mundo inteiro. E por isso que os Estados Unidos é inimigo número 1 deles, desse islamismo radical. Por quê? Porque, segundo eles, os Estados Unidos é um empecilho para o avanço, como é a maior potência do mundo, é um empecilho para os seus planos, para os seus objetivos, né? Então, por isso que eles guerreiam frequentemente contra os Estados Unidos da América. Aleluia. Olha aqui, queridos, agora vamos ver aqui agora quem é a Bíblia do islamismo. Quem pode ler aí para a gente? Vamos lá, leiam aí, me ajudem aí. Alcorão ou Corão é o livro sagrado do islamismo. A palavra Alcorão deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra de Alá, revelada ao profeta. Esse livro contém os fundamentos da fé islâmica. Então, eles não creem na Bíblia como palavra de Deus, não é? Eles creem, eles acreditam no Alcorão. E por falar em Alcorão, quem já viu e quem conhece um Alcorão? Não? Ou deixa eu apresentar para vocês. Olha aqui o Alcorão. Isso aqui é a Bíblia dos muçulmanos. Pode até fechar aquele portão, irmãos. Tranca aquele portão, por gentileza. Então aqui é a Bíblia do Alcorão. Aliás, é a Bíblia dos muçulmanos, seu Isaías. Já tinha visto um Alcorão? Pois aí, dona Flávia. Oh, dona Bruna. Aqui andam juntos se parece, né? Entendeu? Aqui está, ó, mostrando aqui para a igreja. Isso aqui, irmã Meire, é a Bíblia deles. Diferente, nós temos capítulo e versículos, deles é surata, né? Livro, que em vez de chamar livro, chama surata. Então tá aqui, ó. Assim como ali tem uma capa do Alcorão, está diferente, assim como a Bíblia, né? Nós temos Bíblia que tem várias capas, eles também têm. E aqui a capa do Alcorão é esse daqui. Então aqui está todas a palavra revelada pelo anjo Gabriel a Maomé, que ele quisesse, né, que fosse revelada. Aqui está a última revelação de Deus à humanidade, trazida à humanidade através do islamismo. Tá, ok? Quem quiser folhear, pega aí, Raimundo. Quem quiser olhar o Alcorão. Então vamos lá. Mostrado, já conhecendo o Alcorão, vamos ver. O livro sagrado do Islã, com as revelações de Deus ao profeta Maomé, é Alcorão, né? Essas revelações seguiram-se por 23 anos aproximadamente, de 610 depois de Cristo até sua morte, né? E interessante dizer para os irmãos que aí no Alcorão não tem uma palavra escrita por Maomé, porque Maomé não sabia ler, era analfabeto, né? Não sabia ler. E aí foram escritos por pessoas que o seguiam, que o acompanhavam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Continuando aqui, irmã Meire, irmã. Assuntos relacionados ao Alcorão. O Alcorão trata de que assunto? Trata sobre o ser humano, trata da sabedoria, trata da lei, da justiça, trata da onisciência de Deus, trata da bondade, da generosidade, trata de rituais e doutrina, trata sobre relacionamento de Deus para com o homem, né? Então, isso são os assuntos que são abordados no Alcorão. Aleluia. Divisão do Alcorão. São 114 suras, que é capítulos, ordenadas por tamanho, tendo o maior 286 versos, né? O Alcorão também orienta para a criação de uma sociedade mais justa, conduta humana decente e um sistema econômico com fundamentos sociais. Então a religião islâmica, irmãos, como todas as seitas, o seu ideário é bonitinho, é lindo, é maravilhoso, mas só que a fundo, se for estudar e ver, não é nada disso que se vê, que se propaga. Suna. A segunda fonte de doutrina do Islã é a Suna, é um conjunto de preceitos baseado nos hadiths,
ditos de feitos do profeta Maomé. Quer dizer, o islamismo ele tem o Alcorão, essa suna seria como um regimento interno. Né? O que é o regimento interno? O regimento interno tem o estatuto e tem o regimento interno. O estatuto abrange as coisas mais grandes. E o regimento interno trata daquelas coisas pormenores. Então, essa suna, para que os irmãos entendam, é como se fosse um regimento interno dita por Maomé. Aqui já não foi mais a revelação do anjo Gabriel a Maomé, mas foi coisa da sua própria cabeça, da sua própria mente. Já o Alcorão não. O Alcorão foi revelada por ele foi revelado pelo anjo Gabriel a Maomé. Amém? Os irmãos estão entendendo? Se os irmãos não estiverem entendendo, pode levantar o dedo e dizer: irmão Ribamar, eu quero isso assim. Se eu não souber, eu pesquiso e depois eu lhe respondo, que ninguém sabe tudo. Né? Estamos continuando aqui. A Suna, fonte de doutrina de Islã, ditos e feitos do profeta, recolhido com os companheiros de Maomé. A fé islâmica possui 5 pilares. Quais são os pilares do islamismo? Vamos lá. Zakat, jejum, peregrinação. Peregrinação. E aí estamos aí. Vamos ver aí algumas coisas sobre o islamismo, sobre a fé deles e a adoração deles. Não existe nenhuma divindade além de Deus. E seu mensageiro é Muhammad. Né? Então não é só Deus e acabou. Não existe Jesus, não existe Espírito Santo. Não existe nada disso, não. É só Deus e pronto. A fé deles é essa. Vamos lá. A Sulat é o nome das orações obrigatórias que são praticadas quantas vezes ao dia, igreja? Olha aí, o tanto de oração. 5 vezes ao dia o muçulmano tem que fazer esta oração. Você está entendendo isso aí? Dá para ser um muçulmano? É uma reza, mas não é uma rezinha como não. Vamos ver qual é a reza dele. Deus é maior, Deus é maior. Deus é maior, Deus é maior. Testemunho de que não há outra divindade além de Deus. Aí vai repetindo, vai repetindo. Aí a última é: vinde para a oração, vinde para a oração. E tudo isto é de joelhos prostrados com a frente em direção a Meca. Não pode ser de qualquer jeito, não. Tem que ser voltado a sua direção para Meca. Porque senão Alá manda um raio lá do céu e fulmina eles. Entendeu? Queridos, agora vamos entrar nesse assunto aqui. É bem interessante. Nessa parte aqui eu vou finalizar nela e vou continuar na quinta-feira. Nós deveríamos aprender muito com eles. Irmão Ribamar, nós os cristãos, aprender com os muçulmanos, sim. E vamos ver o que nós devemos aprender com eles. Olha só. Como é que o muçulmano faz antes de entrar na mesquita? Falei no microfone, gente, para ficar no áudio, para o povo ouvir também, que senão fica um monólogo aqui. Tirar o sapato. E depois de tirar o sapato, o que eles fazem? Antes da ablução, né? O que eles fazem? Lavam as mãos, repetido por 3 vezes. É só uma vez, é? Não, é 3 vezes. Irmão, e nós os cristãos? Esses aqui estão servindo um Deus que não os salva. E nós os cristãos que dizemos, irmã Meire, que estamos servindo a Deus. O Deus verdadeiro, irmã Dulcília, que criou os céus e a terra. E aí, como é que nós entramos na casa de Deus? Hein? Como que nós entramos? Tem uns que são um demente do pé, que na hora da oração entra. Né? Não tem respeito, tá a ver que a igreja está em oração. E ele entra batendo, fazendo zoada, às vezes conversando. Não é assim nos nossos cultos? Aqui mesmo, não sei se aqui dá no você vê isso, mas acontece, sei que acontece. E aqui o muçulmano, que ele faz? Tira o sapato. Nem de sapato entra, o sapato contém impureza. Não entram. Vamos lá. Aí o que eles fazem? Olha aí o que eles fazem. Eles lavam a boca com água, repetido por 3
vezes. Porque se acham impuro de ir para fazer as suas orações, se acham impuro, então tem que se purificarem. Não é? Olha aqui, limpa as fossas nasais utilizando-se de água, limpa até os narizes. Está vendo, irmão? Que coisa! Tudo isso para entrar na mesquita. Se não fizer esses rituais, não entra. Que é sagrado. E, vamos lá, lavam a nuca, até a nuca eles lavam. Quantas vezes? Lava os pés também. Além de tirar o sapato, lava os pés. Vamos lá, orando na mesquita. Como é que eles oram? Hein? Voltada à fé. Voltada com a face para Meca. Limpeza mental e concentra-se no diálogo com Deus. Com Deus, com Alá. E aqui nós na adoração, como é que nós estamos? Hein, irmão? Na igreja, hein? Como é que nós estamos na adoração? Hein? Como é, seu Ricos? Que nós estamos na adoração aqui da igreja. Quando ora, tem muitos que nem oram, irmão. Irmão, eu ainda não botei ninguém para fora daqui não, da adoração, mas eu vou botar. Na adoração vou. Como é que eu chego no ambiente de oração, está a igreja toda orando? Porque a nossa liturgia do nosso culto, como é que ela é? Tu que nasceu na Assembleia de Deus, tu que é assembleiano de pé roxo, o Isaías. Como é que é a nossa liturgia do culto, Isaías? Diz aí para nós. O início é meia hora de oração de joelhos. Isso, meia hora de oração de joelhos. Ainda não mudou, ainda é assim, de joelhos. Aí chegam uns irmãos, a igreja, alguns estão coitados orando, aí chega o irmão e senta bem pertinho e fica conversando. Porque assim, irmão, Deus não obriga ninguém a orar. Mas já que eu vim para o culto, na hora da oração, e estão orando, então eu tenho que orar. Ou se eu não quiser orar, eu fico pelo menos de castigo, de joelho ali, de castigo. Não, todo mundo aqui orando e eu fico sentado, bonitão, olhando para cima, orando. Quando não ainda ficam mexendo no celular. Ainda ficam mexendo no celular. Aqui ainda não aconteceu não, mas lá na penúltima congregação, mandei sair. Irmão, não quer orar? Fique lá fora. Terminou a oração, entre. Ou não quer orar, sabe que é de 7h30 é oração? Pois não, até 7h30 eu não vou, que é oração, vou ficar aqui em casa. De 7h30 eu vou, que já acabou a oração. Agora, não é certo, não é honesto, não é justo. Porque a oração, Isaías disse que é meia hora de oração. Essa meia oração, irmão, é o preparo para nós assistir ao culto, para Deus trazer a palavra ao nosso coração. Talvez na correria do dia a dia, na correria, por isso que eu primo muito por esse momento, que às vezes a gente tem uma vida corrida, que durante o dia não dá de orar, e o refúgio é a igreja. Não, eu vou para o culto hoje e vou orar. Aí chega aqui e encontra alguém que não quer orar, nem ora e nem deixa orar. Não é certo. Não é justo, não é? Então por isso que aqui eu não vou aceitar. Se na hora da oração é para orar, é para ajoelhar e orar. Ah, mas não quero orar, então vá para fora, fique lá fora, depois você entre. Mas agora é oração, agora estamos falando com Deus. E aqui o islamismo não acontece isso aí, jamais acontece. Olha, e aí em pé, quando eles ficam em pé? Eles ficam em pé, tem todo o ritual. Eles ficam em pé com as mãos como? Nas orelhas, né? Dizendo essas palavras que eu não sei aqui, só sei o significado embaixo. Deus é supremo. Deus é supremo. Deus é supremo. Deus é supremo. E nós, irmão, muitas vezes, nós temos que aprender muita coisa. Nenhum glória a Deus, nem mameira, nenhum glória a Deus, às vezes nós não queremos dar. Eu disse aqui no culto de ceia domingo, com os irmãos, que na Assembleia de Deus, hoje estamos vivendo 2 momentos. Há aqueles que querem apagar a igreja, o fogo da igreja, e há aqueles que querem colocar a baderna na igreja. Porque nós, como os assembleianos, nossos cultos é pentecostal. E o que é pentecostal, irmão Ribamar? É regido no glória a Deus, no aleluia. Alguns bate palma, outros vai mais além, se alegra no espírito. É normal. Aí tem o baderneiro. Quem é o baderneiro? É aqueles que saem da ordem. Porque Paulo diz que o culto, seu Isaías, tem que ter ordem e decência.
E tem aqueles que não querem respeitar isso, irmã Lucília, querem ultrapassar a ordem, querem fazer baderna, querem pular, querem fazer cangue-fu, querem rodopiar, querem... Não, irmão. Cangue-fu vai lutar lá fora, vai para uma escola de karatê e lute lá. Entendeu, irmã Miriam? Lute lá, aqui não, aqui é local onde você dá glória a Deus, expressar sua gratidão, o seu louvor a Deus pelo que Ele fez para você. Tem um irmão na Vila São João que disse, até disse o nome da igreja, até não está nem sendo mais crente ele quase, ele disse, irmão, não vou congregar mais lá não. Ele disse, por quê, irmão? Porque eu estou para morrer de apanhar lá. Como assim, irmão? Tem um irmão lá que toda vez que ele cheio de poder e começa a rodar e começa a tacar tapa quem está perto dele. Não, irmão, isso não. Isso é desordem. Isto é baderna. Ele diz que não pegando por pouco, tem alguém que pega o banco e fica sacudindo o banco. O que o banco tem a ver com adoração a Deus, irmão? Adorar a Deus é dar glória a Deus e aleluia. É falar em língua estranha. É bater palmas, às vezes se alegre, bater palmas, se enche da graça. Isso é normal, é o nosso dever, é a nossa obrigação como cristão. Agora eu saí daqui, de repente eu estou aqui, aí eu saio daqui correndo feito um doido, lá para fora, com os olhos butecados. Que é isso, irmão? Isso eu chamo os baderneiros, irmã Lucília, que não é nem obra da carne, nem do cão, é só aparecimento mesmo. Quer se aparecer, para dizer que é mais espiritual, que é mais crente que os outros. Então a Assembleia de Deus tem que voltar ao Pentecoste raiz, ao Pentecoste original, Senhor Isaías, não é? Não é proibido você dar glória a Deus aqui não, porque essa é a liturgia dos nossos cultos, é assim. Já tem outras igrejas que não é, já tem outras igrejas que é calminha, que é silenciozinho, se cai um alfinete no chão, você ouve de tão silêncio que é. Mas nós não, já somos assim, o fogo que está na alma, está no espírito, já é mais agitado, não é? Então nós precisamos voltar a esse Pentecoste original e verdadeiro. E esse Pentecoste ele volta com reverência na casa de Deus e com as coisas de Deus. Não é? E essa reverência nós devemos aprender aqui com esses aqui que apesar de não servir ao Deus verdadeiro, mas eles têm reverência. Não entram de chinelo na casa do Senhor. Eles, é tão tal que as mesquitas não têm bancos. Não tem bancos. As mesquitas, Raimundo, cada um leva o seu tapetezinho e cada um leva o seu travesseirozinho. Chega lá, bota o seu tapetezinho, senta o seu travesseirozinho e faz as suas orações e observa o estudo que é dado lá pelo Mohammed. Está entendendo? E ele não serve o Deus verdadeiro. E nós que servimos o Deus verdadeiro, às vezes fazemos essa baderna, irmão. Porque tem muitas vezes, me permita, não zangue comigo não, mas tem muitos cultos, às vezes, que não é culto, é baderna. Do começo ao fim. Não, também não é assim não. Aí tem, irmão, não pode dar glória a Deus. Quem disse que não pode? Pode, irmão, dê glória a Deus. Abra o peito, abre a boca, exalte a Deus, agradeça a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Voltamos aqui ainda para a reverência dos muçulmanos nos seus atos de fé e de adoração. Como é que eles fazem? Colocam a mão esquerda sobre o peito e a mão direita em cima. E silenciosamente eles dizem o quê? Glória, louvores para Deus, louvado seja o seu nome, exaltado seja a sua majestade. Não há outro Deus senão Alá. Eu vim procurar proteção contra Satã, o condenado. Esta é a oração deles. E nós precisamos aprender muito com eles. Finalizando aqui ainda. Em seguida, abre e recita o capítulo do Corão. Se desejar recitar outra passagem do Corão. Aí está aqui uma passagem aqui, não é? Aí repete 3 vezes. Glória seja a Deus, o grande louvado seja. Que aqui significa, né, o Deus da Alá. Aí tem a outra recitação aqui. Deus ouve aquele que o glorifica. Ó Deus, todos os louvores são para vós. Deus de todas as coisas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mais posição aqui. Olha como eles estão aqui. Bota a cabeça, o rosto em pó. Para adorar a Deus. E aqui você vê que eles não estão caindo de qualquer jeito aqui. Não, estão com reverência. Rosto em terra. Prostrado, adorando a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Termino aqui a nossa
explanação do nosso estudo, e quinta-feira, se Deus quiser, nós concluiremos com o assunto os anjos e os seres espirituais, né, na concepção do islamismo. Vamos só ler esse enunciado. Lê para mim, a irmã Veridiane, você que está com o microfone. Lê aí, Isaías. Lê aí, Isaías. É tu que está com o microfone. Lê aí esse enunciado sobre o que eles pensam sobre os anjos e os seres espirituais. Leia para nós. O islamismo é monoteísta, porém como um conceito totalmente oposto apresentado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Então a gente fica aqui para a próxima quinta-feira. Convido meus irmãos para todos estarem aqui para aprendermos mais da palavra de Deus. Quinta-feira nós concluímos esse estudo e também oraremos ao Senhor nosso Deus. Curve sua cabeça, querido, e vamos orar a Deus nesta noite, agradecendo por esta palavra trazida aos nossos corações. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos nesta oportunidade por tua palavra que aqui pregamos, Senhor bendito, trazendo sobre esclarecimento sobre o islamismo, Senhor bendito. Abra o nosso espírito, o nosso entendimento para aprendermos acerca deste tema tão importante. No nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém.